Olá, taurinos, tudo bem? Eu sou a Maura, trazendo para vocês a leitura das energias para o Sol em Áries, de 20 do 3 a 20 do 4 de 2021. Taurinos, eu recomendo que vocês assistam essas leituras com base no seu ascendente. Então, se você for Sol em Touro, recomendo que você olhe o vídeo do seu ascendente, porque pode ser que ele ressoe melhor. E aí depois você vem para o Sol, caso as mensagens não se enquadrem. Caso nenhum dos dois vídeos as mensagens se enquadrem, é aquela. Pega aquilo que for de melhor para você, o que não for, tudo bem, vai ser útil para outras pessoas. Existem os outros vídeos do canal que pode ser que te auxiliem do jeito que você precisa. Certo? Eu vou embaralhar as cartas, vou dispor elas na mesa e eu já volto aqui para a gente conversar. Taurinos, como estão vocês? Como anda a vida? Vamos lá para sua leitura então. Só fazendo um adendo pequeno. Sol em Áries para vocês, se você for ascendente Touro principalmente, vai estar passando por uma área da sua vida que fala a respeito do nosso inconsciente, que fala a respeito daquilo que a gente não vê, daquilo que a gente não enxerga. É uma área da vida que remete a introspecção, isolamento, hospitais, prisões, é a casa que fala desse tipo de energia. Sol em Áries para vocês vai estar passando nessa casa, então muito provavelmente ele vai iluminar algumas questões que estavam ocultas para vocês, que estavam adormecidas, no mínimo, estava lá no seu inconsciente. E aí, a hora que eu pergunto para as cartinhas como é que estão os taurinos, o tarô me trouxe a carta do julgamento, o karma. Quando eu vejo essa carta assim, já a pessoa nessa energia, aqui me fala a respeito de criticismo, num contexto bem geralzão, assim, um criticismo interno consigo, um criticismo com as coisas que precisam ser liberadas, que precisam ser deixadas para trás, uma precisão na maneira que vocês estão fazendo a limpeza da vida, sabe? De pessoas que não valem mais a pena vocês levarem para o seu caminho, limpeza de dinâmicas de relacionamentos que você fala, dessa forma não tá mais confortável. Limpeza do guarda-roupa, limpeza física, limpeza. Sempre quando o Sol passa pela 12, é um momento muito bacana de fazer uma retrospectiva, de olhar o ano anterior, quais foram os seus objetivos, quais foram as suas metas, o que teve de sólido na sua mão, o que você conseguiu construir com a determinação que você tanto gosta de construir, e o que não deu certo, né? Quais foram os passos errados, as palavras erradas ou mal compreendidos, que hoje a gente tem a oportunidade de rever, encarar de frente e falar, ok, aqui eu consigo fazer diferente, aqui eu consigo mudar. A carta do julgamento é muito isso, sabe? É muito esse tipo de análise discriminatória sobre o nosso passado, como ele está influenciando agora no nosso presente, e também a análise discriminatória dos nossos planos, das nossas vibrações para longo prazo, daquilo que a gente aspira, sabe? Lá na frente. É um tempo muito propício para vocês olharem esse lá na frente e ver hoje, o que eu estou fazendo hoje, como que reverbera lá no futuro. Claro que são projeções, a partir daqui, né, a gente já não consegue colocar nada muito concreto, não consegue colocar nada muito sólido. É mais projeção mesmo, mas geralmente aquilo que a gente projeta, a gente consegue transformar em realidade. Então, peguem esse pensamento e guarda ele durante esses 30 dias de Sol em Áries. Aí eu perguntei também para o tarô o que vocês estão fazendo com relação a esse estado, né? A esse criticismo, a esse julgamento, a esse separar joio do trigo. O tarô me veio com o 9 de espadas. O 9 de espadas ele vai representar a noite escura da alma. Ele vai representar quando a gente está num estado meio de agonia, meio de insônia, meio de
É a carta das 3, das 4 da manhã. É a carta que a gente acorda de madrugada meio com um disparo no coração, com uma ansiedade que você não sabe de onde vem e fala: meu Deus, eu quero dormir, eu preciso dormir, mas a cabeça não deixa. É quando a gente acorda com pesadelos. Lembra que eu falei, Sol passando na área da sua transcendência, na área da sua espiritualidade. Então, é muito provável que nós tenhamos pesadelos durante esse período, taurinos. Pesadelos que muitas vezes o inconsciente está trazendo pra gente, pura e simplesmente pra gente processar, pura e simplesmente pra gente falar: ah, ok, aqui se esconde um medo meu, aqui se esconde um desejo meu, que muitas vezes eu coloquei lá embaixo do tapete e esqueci da existência desse desejo. É bom a gente ficar atento com essas mensagens subliminares que vêm em momentos de agonia, porque muitas vezes eles são o estopim para outras situações se desenvolverem. Muitas vezes eles são o estopim para a gente tomar atitudes mais sólidas e mais concretas. Por que eu digo isso? Bom, porque eu vejo que o que impulsiona essa segregação que vocês estão fazendo, e o que impulsiona também essa ansiedade, e aqui, né, a ansiedade a gente pode entender tanto para coisas boas quanto para coisas ruins, são muitos pensamentos na cabeça. E geralmente esses pensamentos têm nuvens escuras em cima dele que impede que a gente veja as coisas de uma maneira clara, né? São temores, são preocupações. Para alguns podem ser sentimentos de culpa, alguns sentimentos de culpa justificados, outros não. São coisas que estavam lá no inconsciente que voltam para nossa consciência e que acabam perturbando a gente. Alguns podem desencorajar. De qualquer maneira, o julgamento ele é muito bacana aqui para ele trazer libertação para vocês, tá? Para ele trazer redenção para alguma situação que vocês entendem que, né? Eu preciso entender qual é a verdadeira natureza disso aqui, o porquê que eu tô assim, nesse ciclo, nessa dinâmica e não dá para sair. E, nossa senhora, eu tô aqui num monte de pensamento, de ideia, né? A gente reconhece aquilo que a gente tem que se libertar, envolvimentos antigos, relacionamentos antigos, ideias fixas. Bom, instantes de lucidez, taurinos, instantes de lucidez, se apeguem nisso. Essas lucidez, elas vêm baseadas de sentimentos que te movem. 6 de paus com Ás de copas, sentimentos novos, sentimentos bacanas, sentimentos que te preenchem, que fazem com que você se fazem com que você se sinta completo no que você faz, na maneira como você é útil, na maneira como você determina a ordem das coisas na sua vida, na maneira que a gente sente que o nosso empenho vale a pena, que a gente tem ingrediente para poder fazer com que a coisa frutifique. Em todo caso, é um profundo anseio de conquistar clareza, de conquistar reconhecimento, de conquistar sucesso, de conseguir concluir um pequeno ciclo na vida. O 6 de paus me fala de pessoas que lá atrás, anteriormente, fez boas escolhas. Venceu a guerra, venceu a batalha, ele está voltando para casa com louros, ele está voltando para casa com êxitos. Então me fala de pessoas que já possuem êxitos e que estão num certo patamar desses êxitos, que vocês estão ponderando se isso vai para frente ou não. Por que eu digo isso? Porque a energia que vocês vão ter que desenvolver ao longo desses 30 dias de Sol em Áries, veio 10 de ouros, os amantes e o 2 de ouros. Então aqui são pessoas que continuam fazendo boas escolhas, a carta dos amantes não nega, né? Não deixa a gente negar essas boas escolhas, mas ao mesmo tempo são pessoas que estão entrando em contato com outras pessoas, que estão entrando em contato com relações entre pessoas. E aqui não são relações necessariamente só sentimentais. Para alguns, casualmente, vai ser você entrar em contato com pessoas que você vai se envolver emocionalmente, tá? De relação mesmo. Uma paixão repentina, uma paixão que você sente que é talvez kármica, cíclica, de outras vidas, ou então que você tem um sentimento profundo de que isso é real, que é sólido, que te dá segurança, que o que a pessoa está falando, que o que a pessoa está te prometendo, ou que o que a pessoa está
O sucesso que a pessoa está querendo conquistar com você é real, entende? Essa leitura ela não é num sentido ilusório, não, tá? Ela é num sentido muito pé no chão, porque tem bastante elemento aqui que me faz ter certezas, me faz ver vocês tendo certezas. Só que ao mesmo tempo são certezas que no começo, agora, nesses próximos 30 dias, vai ser uma coisa meio cambaleante, vai ser uma coisa meio joga daqui, joga de lá, lida daqui, lida de lá, desveste um santo, veste outro. Só que é um remeleixo que eu entendo que vocês estão... joga de um lado, joga de um outro, mas é sólido, é estável, é real, é uma plenitude de pensamentos, é uma riqueza de pensamentos. E a percepção que vocês vão ter com esses pensamentos vai ampliar seu ponto de vista, vai ampliar a grande foto, sabe assim? Peças que se encaixam num quebra-cabeça. Relações entre pessoas onde vocês precisam fazer escolhas vão ser relações que, por mais que pareça uma coisa meio tumultuada, um pouco, corrido, é muito importante que vocês se atenham ao momento, ali, naquela hora que você está fazendo escolha com pessoas, ali, naquela hora que você está tendo que fazer uma escolha. Se atenha ao momento, porque é ali que está a sua riqueza, é ali que está a sua certeza. Quanto mais vocês ficarem olhando no futuro, lá na frente, no e se, mais vocês se entranham nesse 9 de espadas, mais vocês ficam receosos com o que pode acontecer lá na frente, entende? Nosso pensamento, a nossa mente, ela é capaz de enganar, né? Ela é capaz de trazer algumas aflições e algumas preocupações que tá só na nossa cabeça, que não condiz necessariamente com a realidade que a gente está vivendo. Um 10 de ouros com os amantes e o 2 de ouros me fala a respeito disso, pessoas que estão vivendo coisas reais, sólidas, que têm possibilidade de, seguir em frente. Então, se a gente está falando de carreira, finanças, negócios, o que você está trabalhando, o que você está tendo dinâmicas, mas que você está se preocupando inconscientemente, são preocupações de medos passados, de situações lá atrás, mas que elas não condizem com a realidade hoje, porque existe prosperidade aqui, existe perspectiva de longo prazo aqui, mas ainda temos aquela dificuldade financeira, ainda temos aquela dificuldade de rebolar com as atitudes, ainda temos aquela dificuldade de rebolar com os assuntos que aparecem na nossa mão. Muitas vezes eles são complexos a ponto da gente ter que dar atenção para cada um deles, com riqueza de detalhes, só que a gente tem que lidar com todos eles ao mesmo tempo. Como, né? Que é o ser humano multiplural, por isso a necessidade de vocês fazerem boas escolhas. Essas boas escolhas, elas são lentas, elas são vagarosas, exatamente para não disparar gatilhos, para não disparar ansiedades. E aí, o que vocês podem esperar a respeito dessas dinâmicas desses próximos 30 dias? Temos um rei de espadas aqui no resultado. Então, se alguém está falando de relacionamento, o se dedicar a vários assuntos, aos assuntos seus de coração, aquilo que te anseia, você vai começar a traçar estratégias lógicas, você vai começar a bolar estratégias, ou uma pessoa estrategista pode se achegar até você te ajudando com as dificuldades diárias, te ajudando com a lida do dia a dia. Isso pode te trazer um conforto emocional de um ás de copas, que você estava ansiando lá atrás, desde lá do seu passado. Por outro lado, quando a gente vai olhar isso aqui de uma maneira mais profissional ou pessoal mesmo, de autoconhecimento, um rei de espadas é a pessoa estrategista. Então me fala de vocês ganhando estratégia no seu negócio, ganhando estratégias de como se desenvolver. Se desenvolver ficou bonito, né? Vocês entenderam? Muitas vezes estudando, buscando conselhos com advogados, contadores, terapeutas, médicos, coaches. Rei de espadas me representa sempre uma pessoa que tem um conhecimento profundo, lógico e estratégico de algum assunto, seja ele específico ou não, mas é uma pessoa que possui sabedoria. Se tem uma coisa que essa pessoa, esse rei de espadas possui, é conhecimento. Ele sabe da lei, ele sabe daquilo que ele lê, ele é muito de trocas, de conversas, de palavras. Minha palavra é o que vale, porque o que ele conhece é o que ele reproduz na palavra dele, por isso que ele preza tanto assim pelas palavras.
Esse é o resultado que vocês vão ter nesses 30 dias com esse trabalho de fazer boas escolhas, com isso tudo que eu conversei com vocês aqui atrás no vídeo. E aí logo em seguida do Rei de Espadas, as expectativas, né? Logo depois do resultado, as expectativas desse resultado. 4 de copas. Ai, taurinos! De certa forma, para poucos, existe uma relutância em fazer estratégias. Por que existe essa relutância? Porque entendem que as estratégias, elas anteriormente, lá atrás, no passado, elas até poderiam ser boas para vocês, elas até poderiam ser frutíferas, até poderiam ser mais prósperas. Só que hoje as estratégias que estão surgindo para você, elas são mais do mesmo. E aí você vai falar, não, mais do mesmo não vai adiantar. Não vai ter o resultado que eu estou esperando. E eu preciso de um resultado sólido. Eu preciso de um resultado que ele seja mais benéfico, que ele seja mais estrutural, que esse resultado reverbere na minha família, no meu lar, na maneira como eu me sinto confortável dentro de mim mesmo. Entende o porquê a recusa desse 4 de copas? Por isso o pensamento estratégico e você aceitar pessoas, conselhos de outras pessoas, pode te ajudar também. Porque quando a gente está naquele brainstorming do 9 de espadas, quando a gente está com muitas ideias na cabeça, naquela confusão de pensamentos, muitas vezes fica difícil a gente traçar as estratégias e a gente acaba olhando para as mesmas estratégias de antes, o mais do mesmo e aquilo que não supre. Entende? Ou, de uma outra forma que pode ser lida isso aqui, é vocês analisarem exatamente aquilo que vocês estão recusando analisar. Talvez o tesouro esteja ali, a luz no fim do túnel esteja ali, a solução para finalizar um ciclo pequeno dentro do ciclo maior seu esteja dentro daquilo que te aborrece. Pode ser também, para alguns taurinos, esse tipo de dinâmica pode se desenvolver também. Encaixem aí no seu contexto. De certa forma, taurinos, a leitura de vocês ela tá bem voltada para um lado inconsciente sendo trazido à tona. Inconsciente de atitudes que vocês precisam estruturar agora para o longo prazo, mas que na passada de hoje, pro que vocês estão fazendo hoje, ainda é um pouco dificultoso, ainda é um pouco falta emoção no que está sendo feito, porque as bases, as estruturas, a fundação está sendo construída. Fica um pouco difícil as pessoas verem alegria na hora de construir a base. Aqui essa mensagem é para poucos, não é regra. Certo, taurinos? Essas são as mensagens para vocês, com o Sol passando em Áries. Eu espero que as mensagens tenham sido úteis, que vocês tenham gostado. Um beijo e um queijo e até a próxima!